Glória a Deus, amém? Amados, hoje foi um sinal muito profético no mundo espiritual, porque Deus, Ele trouxe para o altar aquilo que está sendo gestado, e são vidas. Então Deus está sinalizando isso para o nosso ministério e para a nossa chamada. Tem um novo de Deus chegando aí. Posso ouvir um amém? Tem um novo de Deus chegando aí. Aleluia, eu creio nisso. E assim como o pastor Robertinho ministrou aqui o decreto dele, que me chamou muita atenção, fiquei ligado sobre o decreto de agosto, e Deus nos chamou para posicionar em oração. Ou seja, não tem como vencer guerra, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós vamos fazer menção do Senhor nosso Deus, através da oração. E depois veio o decreto do pastor Rafael, dizendo que Deus vai salvar os de perto e os de longe, mas se iniciou em oração. E a primeira palavra que o apóstolo Anselmo disse aqui nesse altar foi: é tempo de interceder. Deus está chamando a igreja para um novo tempo, um tempo de muita oração. Antes de eu ministrar, eu queria dar um versículo aqui, porque Deus confirmou essa palavra, apóstolo, no dia da comunhão dos 12, lá na Tropeiro. E eu quero entregar essa palavra com muito temor diante de Deus, que é a primícia das primícias. Diga isso comigo: a primícia das primícias. Salmos 35, 27, queria que colocasse aqui. Quero colocar esse versículo para depois ministrar. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver. Isso, meu irmão. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido. Por quê? O qual ama a prosperidade do seu servo. Eu quero te dizer, tem alguém aqui que serve a Deus? Deus ama a sua prosperidade, porque a palavra que Deus me entregou, ela vai nos confrontar muito, e às vezes a gente pode entender ela diferente do que Deus está querendo falar. Eu quero te dizer que Deus te ama ver prosperar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos 73. Salmos 73. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Eterno nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando eu via a prosperidade dos ímpios. Só até aí. Espírito Santo, fale conosco aqui, Pai. Pedimos a revelação da Tua palavra, pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas o pão nosso espiritual, aquilo que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Fale conosco, meu Deus, aqui nesse primeiro dia do ano. Nós estamos aqui declarando que a nossa vida depende totalmente de Ti. Do Senhor seja a honra, do Senhor seja a glória, do Senhor seja o louvor. E nós declaramos a nossa dependência diante do Senhor. Então fale conosco, Pai. Pedimos pela Tua misericórdia. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Assim como a Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então se move aqui com quebra de cadeias, se move aqui, meu Deus, com quebra de fortaleza, tudo aquilo, todo pensamento que se levanta contrário à Tua palavra, contra o Evangelho, nós declaramos no poder do nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Quem pode dar um grito de glória a Deus aí? Pode se assentar em nome de Jesus, aplaudindo o nome dEle. Salmos 73, Salmos de Asaf.
Quem foi Asaf? Asaf, ele não foi um servo comum, ele foi um servo fiel, e além de ser fiel, ele foi um servo do altar. Todos nós sabemos que para estar no altar, nós temos que ser provado. Todos nós que subimos aqui como líderes, como 12, e assim também eu atribuo aos levitas que aqui também compõem, aqueles que dedicam a sua adoração, primeiro eles têm que ser provados. Eu estava aqui hoje e Deus me lembrando, há 15 anos atrás, eu converti há 15 anos, e há 15 anos atrás eu estava aí sentado nesse lugar. Eu lembro a primeira vez que eu subi nesse altar, Deus me fez lembrar isso hoje. Foi a consagração do meu pastor, pastor Jean e pastora Patrícia. Eu fiz uma canção para eles, uma canção, nessa canção contando tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida, através da vida deles. E eu lembro que o tempo se passou, a gente foi provado, assim como hoje, para mim ouvir do meu pastor, que eu sou um filho, que eu sou fiel, isso foi anos de provação, porque o homem, ele é provado pelos seus dias, pelas suas atitudes. Então Asaf, ele não era um servo de Deus comum, ele era um servo do altar. Asaf, ele compôs canções. Quando Davi, ele vai trazer a arca de volta para Jerusalém, a palavra do Senhor vai nos dizer que quem estava na frente, conduzindo a adoração, era Asaf. A história nos diz isso, onde Davi, ele se dispõe de todas as suas vestes reais e começa a dançar na presença de Deus. E muito mais do que isso, quando o templo de Deus, o templo de Salomão, vai ser erguido, dizem os historiadores que eles falaram assim: quem vai compor a adoração da inauguração? E Davi deixou ali bem gravado que tinha um levita que ouvia a voz de Deus, tinha um levita que ele tinha intimidade com Deus, tinha um levita que ele amava a presença de Deus. E assim, quando nós lemos, a adoração foi tão poderosa na inauguração do templo, que a Shekinah entrou naquele lugar e ninguém pôde ficar de pé. E eles dizem que Asaf escreve esse salmo ao sair daquele ambiente de glória, porque quando nós estamos num ambiente de glória, nós só contemplamos a presença do Senhor, mas depois que nós saímos daqui, existe a sua realidade, as suas contas, as suas pelejas, as suas batalhas. E quando ele sai daquele lugar, ele faz uma declaração: faltou pouco para os meus pés se desviar da presença de Deus. Pouco faltou para que os meus passos saíssem da presença dele. E eu vejo aqui, igreja, um homem firme, um homem fiel, um homem provado. Mas Deus, ele dá a resposta para ele. Nos Salmos 73:17, ele diz que eu entrei no seu santuário e entendi uma coisa. O que ele entendeu? O fim dos ímpios. Porque aqui ele começou a desejar o que estava lá de fora. Nós estamos num tempo hoje, quando eu entrei aqui há 15 anos, eu não entendia muito bem isso, que a gente tinha que influenciar e não ser influenciado, né? Quem fez muitos seminários lembra disso. Gente, você é influência, mas você não pode ser influenciado. Mas hoje nesse tempo nós vemos isso. O inimigo tem colocado os nossos olhos mais em coisas da internet do que nas coisas de Deus. Tem pessoas desviando porque elas começam a observar a sua influência. A esposa lá, aquela nora do Leonardo, e nada contra, não quero aqui falar nada disso,
Mas eu estou dizendo que muitas vezes quem está te influenciando não é quem paga um preço pela sua vida. Tem líderes que têm pagado o preço de oração e jejum, e a gente não ouve esses líderes, homens de Deus, fica ouvindo esses pastores de internet, esses pregadores, porque em João 10:10, que é um versículo que todos nós sabemos, que o ladrão veio para quê? Senão roubar e destruir. Mas quando a gente vai a fundo no texto, esse versículo não está falando do diabo, igual muitas vezes nós colocamos, que o diabo veio para roubar, para matar e destruir, mas sim de um mercenário. Quem é o mercenário? Aquele que faz tudo por dinheiro, aquele que se vende, aquele que não tem propósito. E essas pessoas estão aí influenciando a igreja do Senhor Jesus. O tema deste ano é desatando os líderes no seu território. Deus está querendo desatar o seu povo. Esses dias eu estava no velório, um dia triste, do pai do pastor Jean, e a gente ficou ali conversando, e diz ele que um discípulo dele chegou e falou: você conhece o pastor Júnior Trovão? Você conhece o pastor fulano de tal? Aí o pastor Jean disse: não conheço. Ele: que isso, pastor? Como assim? O senhor não conhece o Júnior Trovão? Nada contra o Júnior Trovão, amém? Nada contra esses pastores, estou aqui falando mal de ninguém, mas para a gente entender. E ele disse assim para mim: pastor, e eu fui sincero com ele, eu só conheço 3 pastores que eu ouço: apóstolo Renê, o meu apóstolo Anselmo e a minha apóstola Di. Aí ele jogou na beirinha: e eu também gosto de ouvir o senhor. Falei: amém. Glória a Deus, pastor. Mas até errado. Sabe qual que é o problema nosso? Nós vemos aqui um levita, que Deus usou ele para atrair a Shekinah de Deus, igreja. A Bíblia diz que a fumaça de Deus, a Shekinah em forma de uma fumaça, de uma glória, entrou no lugar e ninguém pôde ficar de pé, porque ele colocou os olhos nos ímpios. E hoje os ímpios estão no nosso celular, hoje os ímpios estão nas nossas redes sociais. E a gente não ouve, a gente não se fundamenta. Tem pessoas aí pregando contra a visão, falando que não gosta da visão, que odeia a visão, mas nós somos visão. Foi aqui que nós fomos alcançados. A visão é a nossa primícia, igreja. Esse método, eu fui salvo no encontro com Deus. Preguei isso quarta-feira. Falei: olha, eu não gostava de crente, eu tinha raiva de crente, eu não gostava de pastor. Mas um dia fala assim: olha, você está precisando mudar de vida. Vamos para o encontro 3 dias em Uberlândia. Eu falei: eu não gosto de crente, não vou ser crente, não quero ser crente. Não, mas você está precisando para ser liberto dessa cocaína. E eu fui. Só que quando chegou lá, Jesus me encontrou em Peniel. Jesus me transformou em Peniel. Agora eu vou ficar ouvindo outras vozes. Você pode ver que Paulo escrevendo ao Coríntios, ele fala: eu tenho um medo, eu tenho um receio que vocês caiam no engano da serpente. Pastor, e o que Asaf tem a ver comigo? Às vezes você não desviou da presença, mas está desviado do propósito. Deixa eu repetir isso aqui. Às vezes você não desviou da presença, mas está desviado do propósito. Qual o propósito? Jesus em João 15, ele vai falar: olha, eu chamei vocês para um propósito, eu vos escolhi para um propósito, para que vá e dê fruto. É porque que eu disse que Deus usou o apóstolo Anselmo para me confirmar essa palavra. Mateus 25,
verso 14, nos diz assim, igreja. Olha o que Jesus disse. Ele está falando coisas semelhantes ao reino de Deus. São parábolas sobre o reino. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos. Tem algum servo de Deus aqui? Então qual é o nome do servo que está ali? O seu. Jesus está falando isso aqui contigo. Está aqui o meu nome, está o nome do bispo Sérgio, está o nome do pastor Charles, está o nome do pastor Ricardo, está o seu nome aqui. Você é o servo. E entregou-lhe os seus bens. Qual que é o maior bem de Deus? Diga almas. Diga vidas. Olha o que é que Deus confiou para nós. Os seus bens. Não é dinheiro, não é prédio, não é estrutura, é pessoas, é gente. O que é que ele disse? E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a cada um seguindo a capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, quem recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Segura aí, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai pedir contas das vidas. Deus vai pedir contas das vidas que estão na sua célula, das vidas que você abandonou, das vidas que negligenciou. Está escrito aqui, nós vamos passar por alguns juízos diante do tribunal de Cristo. Um dos tribunais de Cristo que está escrito lá em Mateus 12:37, toda palavra que a pessoa falar, Ele vai dar conta dela no dia do juízo. Ou seja, falar mal de alguém, falar mal do Senhor, falar mal da igreja. Porque tem muitas pessoas que desviaram por causa de palavras, por causa de fofoca, por causa de conversa fiada dentro da igreja. Outra coisa, seremos julgados pelas nossas ações, seremos julgados pelos nossos pensamentos, e seremos julgados pela nossa negligência. Tem pessoa que não quer mais fazer célula. Tem pessoa, e nós estamos vivendo um problema hoje, igreja. Sabe qual é o problema? Esses mercenários, eles têm recebidos ovelhas de outros ministérios. Eles estão roubando chamados. Eles estão matando pastores. Por quê, pastor? Pessoas que são líderes, que têm que estar no campo, granjeando, fazendo a obra, estão no banco de uma igreja. Vai para outra igreja ficar sentado no banco. Ainda possa, estou no melhor lugar. Eu conheço pessoas assim, não quero fazer mais nada. Eu quero só ficar no banco. Eu quero te dizer que você é um negligente. Sabe o que é o pior disso tudo? Vamos ler aqui. Por que eu disse que Deus confirmou? Porque eu estava lá, de boa na minha, sentado na lagoa, comendo uma carne. Aí chegou o apóstolo Anselmo e começa a me falar dessa parábola para mim. Eu falei, ai Jesus, isso já queimando dentro de mim. E ele falando comigo, falando sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. As 5 que é nécia, as 5 que não tem óleo, as 5 que não é luz nessa terra. Porque tem muito crente aí que não é luz, mas ele também não entra. E um dia essa porta vai fechar. E o problema da porta fechar é que vai ter gente do lado de dentro e vai ter gente do lado de fora. Continua aqui, meu filho. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5, pode ir aí. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pode ir. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste 2 talentos, e eis com eles granjeei todos os outros 2 talentos. Disse-lhes o Senhor,
Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora olha isso aqui, igreja. Mas chegando também o que receberam um talento, diz: Senhor, eu conhecia que é homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi onde? Escondi onde? Ele poderia ter escondido no baú, debaixo da cama, debaixo do colchão. Mas isso aqui é um sinal profético. Pessoas que não têm feito nada nessa terra pelo reino de Deus. Eu sei que é mensagem sem glória mesmo. É mensagem que você vai pensar nela o ano inteiro. Eu estou granjeando, eu estou multiplicando. Existe uma coisa que o apóstolo sempre fala para nós, né, que eu acho que entra nisso aqui: a autossabotagem, o sabotador, aquele que sabota, aquele que se sabota. Mas o que está te fazendo paralisar? Por que você fechou sua célula? Nós temos que refletir: quem você ganhou em 2024? Como que está a sua célula, o seu ministério? E a minha pergunta é: você está com o coração nisso? Porque quando a gente coloca o coração, tudo dá certo. Tira o coração do seu casamento para ver se você não coloca um ponto final no seu casamento. Tira o coração da empresa que você está, para ver se essa empresa não vai quebrar, porque seu coração não está lá mais, ou se você não vai sair. Tira o coração da sua célula, do seu ministério, da sua equipe, para ver se vai dar certo, se você vai fluir. Então o diabo muitas vezes ele quer trabalhar nessa situação com a gente. Nós que somos pastores, nós que multiplicamos, nós que ganhamos almas para ele. Nós temos que ficar atentos para a gente não enterrar o nosso talento aqui. Nós somos ungidos para um propósito. Essa igreja existe por um propósito. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Anselmo, da apóstola Di, do pastor Gabriel, da Carol. Por quê? Porque um dia eles abriram a porta da casa deles. O que a apóstola diz ali, limpar muitas vezes no banheiro, as pessoas só não fizeram lá no vaso, não, fizeram na parede. E ali toda aquela situação, porque não enterraram o talento, mas começaram a multiplicar. E essa chamada é nossa. Se tem uma primícia que Deus agrada, é você apresentar vidas para Ele. E eu compreendi algo, sabe por que a pessoa, ela foge dos princípios de Deus? Porque o coração dela não está em Deus. Pode observar que toda pessoa que multiplica e conquista, ela é fiel nos princípios. Porque quem não é fiel com dinheiro, irmão, vai ser fiel com gente. Vai ser fiel com quem Deus está te entregando. Teve uma época que essa igreja cresceu de uma forma sobrenatural. Para a glória de Deus, ela nunca parou de crescer, mas ela crescia de uma forma sobrenatural. Mas era um tempo que o povo entendia de honra. Porque quando o coração é de honra, Deus dá as vidas. E Ele enterrou na terra. E a minha pergunta aqui hoje é: você tem multiplicado? Ou você está com as suas desculpas já montadas? Você pode perceber, quem é líder sabe. Quem é líder de equipe sabe. Por que você veio no encontro? Por que você não veio? A resposta já está montada. Já está arquitetada. Porque a pessoa está enterrando o seu talento. E eu quero te dizer que Deus vai desatar a nossa vida. O tema desse ano mexeu comigo: desatando líderes em cada território. Ou seja, se Deus está desatando para um propósito. Qual? Há uma profecia que antes de Jesus vir, nós vamos fazer a última colheita. Deus conta contigo. Ele te entregou os bens, Ele te entregou as vidas. É isso que tem valor diante de Deus. Salmos 49, verso 6. Para você entender que Deus está falando aqui, olha aqui o que aqui diz:
aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Tem uma tradução que fala assim: ele não pode comprar uma alma. Ou seja, qual o valor de uma alma? Mais que o mundo inteiro. Deus está te chamando para trazer a primícia das primícias. Qual é a primícia das primícias? É as vidas, gente. Deus está te chamando para um ano de multiplicação, para um ano de crescimento, que essa igreja possa crescer, que nós possamos crescer como nunca nós crescemos, que as setoriais possam avançar, que as células possam avançar. Deus te chamou para multiplicar. Deus te chamou para multiplicar. Não enterre seu talento, não. Sabe o que eu compreendi de discípulo que sai, Bispo Sérgio? Eu compreendi, não, eu vivi isso. Esses tempos nós temos vivido tanta guerra, mas eu tenho falado, toda guerra anuncia uma conquista nova. Todo discípulo, todo 12, o discípulo da aliança que vai sair, ele não sai sem ferir o líder. Como assim, pastor? Se você já perdeu um 12, alguém que você amava, alguém que você dedicou tempo, você sabe quando ele saiu, ele falou que o problema era quem? Você. Ele quis te entristecer. E ele ainda fala assim: ó, você não está vendo, está saindo muita gente? Culpa é sua. Sabe por quê, amados? O diabo quer acessar a nossa alma para enterrar o talento de quem está multiplicando. Lembra do conselho de Salomão? Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas. A gente pode sair de lugares que Deus preparou para nós, e às vezes você está aí com o seu talento paralisado por causa de 12 que foi embora, por causa de discípulos que você depois. Gente, esses dias, tempo atrás, eu perdi muita gente. Falei isso com o apóstolo. Perdi 12. Perdi 12 que era ali, que era linha de frente, estava na chamada. Saíram, foi para o pecado, está lá escandalizando a obra de Deus. Monte Carmelo é uma cidade pequena. Mas em tudo isso, um dia eu estava mal com isso, que a gente fica mal. Você deposita tempo, você deposita anos, você multiplica, porque aqui Deus deu talento para um e Ele multiplicou no outro. Ou seja, é a gente que vai fazendo a liderança. Ninguém se fez. Eu fui feito líder aqui, mas primeiro eu tornei um bom discípulo. Isso que o apóstolo disse aqui não é mentira, foi choro, foi grito. Pastor Jean gritava comigo. Esse dia eu estava lá em Belo Horizonte, pastor Jean, eu e a pastora Jéssica. Aí eu falei: você está vendo aquele Ibis ali? Ela: tô. Falei: um dia o pastor Jean brigou comigo ali na frente de todo mundo. E ele gritava: cala a boca, rapaz. Você tem um líder que você precisa. Você tem um líder que você precisa, irmão. O pastor Jean foi o líder necessário. Alguém tinha que gritar comigo para o orgulho cair. E eu ficava naquele orgulho dentro de mim. O único que gritava comigo era meu pai, já morreu, né? Mas aquilo Deus estava trabalhando em mim, a multiplicação de talento. Não tem como servir a Deus na vaidade, no orgulho. A gente só serve a Deus na humildade. Eu quero te dizer, irmão, se você tem problema de ser chamado a atenção, você está no lugar errado. Infelizmente a gente precisa, Deus nos chama, todos nós. A gente erra, a gente falha, a gente pode criar rotas próprias, a gente pode criar coisas que a nossa alma vem falando com a gente. Existe essa voz. Esses dias eu preguei sobre a voz da alma.
E a voz da alma ela é muito estreita, a gente acha que é Deus que está falando. Tem pessoas que saem com a convicção: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí depois você vai ver, Deus não falou nada. Porque se Deus tivesse falado com ele, tinha dado certo. Onde nós estávamos lá, irmão? Mateus 25, quanto? 20? Respondendo, porém, seu senhor, servo o quê? Mau e negligente. Tem uma tradução que eu gosto, que é a a ARA, e ela diz assim: servo mau e inútil. É aquele que está na obra de Deus e não faz nada. Eu sei que tem gente aqui que está confrontado, que ele deixou de ter célula. E a gente fica às vezes só no serviço da igreja. Eu não estou dizendo que não tem que ter serviço, porque se não tiver quem serve, como que a gente faz? Está lá os meninos dos sonhos, está lá, mas quem disse que eles não foram chamados para multiplicar os talentos? Quem disse que eles não foram chamados para ganhar alma? Ah, mas eu estou aqui na igreja só para cantar. Quem disse isso? Aí é um dom. Mas Deus te chamou para ganhar alma. Saibas que eu sei onde não semeei, ajunto onde não espalhaste. Pode ir aí, meu filho. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Quando eu vejo isso aqui, Deus não aceita perder de jeito nenhum. Parece o apóstolo Anselmo. É ou não é? Glória a Deus. O senhor está em mar semelhante de Deus. Deus não quer perder, irmão. E a gente fica perdendo um discípulo na célula e acha que isso é normal. Eu já reuni minha liderança para falar: isso não está certo. É uma alma. Lá em Monte Carmelo, há 8 anos atrás, aconteceu um fato. Quem crê em coisas espirituais? Porque tem gente que não crê, né? Fica tão natural, eu não crê. Mas eu te respeito, né? Mas para quem crê, eu vou contar. Teve uma senhora, isso a cidade inteira ficou sabendo. Teve uma senhora que foi no velório de uma irmã crente, que morreu lá da igreja do pastor Kleber, da igreja Cristo Vive. Toda a cidade ficou sabendo disso. Acho que Deus queria falar com a cidade. E ela está lá no velório dessa irmã, alguns irmãos cantando louvores, o pastor Kleber dá uma palavra de salvação, de evangelismo. Aí de repente essa mulher chega para uma outra irmã lá da igreja e fala assim: nossa, é diferente, né? É diferente o velório dos crentes. Ah, por quê? Porque não, já fui em outros velórios, é diferente, parece que o choro é mais triste. Aqui parece que tem gente se alegrando, tem gente, parece que o choro é diferente. E outra coisa, eu estou sentindo uma coisa dentro de mim. Essa pessoa era muito minha amiga, ela me falava muito de Jesus para mim, mas eu nunca fui na igreja. Escuta isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, conversando com outra irmã. O pastor Kleber pregou aí que a gente tem que ser santo para entrar no céu. Quem fuma entra no céu? A irmã: não, eu acho que não, irmã, porque cigarro é vício, né? Ela pregando ali meio delicado. A gente tem que ser santo, tem que ser puro, nós não somos do mundo. Ela já pegou o quimba do cigarro e... não, então eu vou mexer com isso mais não. E o que mais tem que fazer para ser salvo? Falou: tem que aceitar Jesus. Ela falou: então eu quero aceitar Jesus. Fez a oração com ela de confissão, ela aceitou Jesus. Escuta isso aqui. Aí lá na nossa cidade, Monte Carmelo, tem a avenida do cemitério, é a Avenida da Saudade. Ele está subindo na Avenida da Saudade, o cortejo. E de repente essa mulher que tinha aceitado Jesus, tinha jogado o cigarro de fora, falou assim: gente, vocês estão vendo? E o povo: o quê? E ela gritando: gente, olha aqui, olha os anjos de Deus aqui. Aí o povo, essa mulher: não, olha aqui, gente, os anjos, olha que coisa mais linda. E de repente ela cai morta. Está ali eles gritando verdade, todo mundo sabe disso. Isso rodou a cidade. Por quê, pastor? Porque ela viu o mundo espiritual.
Ela viu o mundo espiritual. Porque alguém multiplicou o talento, mesmo na hora da tristeza. Esse dia eu fui pregar num velório, aí teve 2 palavras. A minha palavra e de um outro pastor. Porque a filha do pai era da nossa igreja. O pai que estava lá, morto. E a outra irmã dela tinha um pastor que era amigo. Aí eu peguei e dei uma palavra de evangelismo, que a vida do homem é como a neblina, que logo aparece e desaparece, a gente não sabe, mas a Bíblia diz que nós temos um lugar que Deus nos dá. Se a gente sei, todo mundo chorando. Falei, Deus vai fazer uma colheita aqui hoje. Aí veio o outro pastor. O cara era desviado, bebia, fumava, bagunçava. Gente, o nosso irmão fulano de tal está com Deus no céu. Então, gente, aqui o nosso irmão, ele foi gente boa, foi trabalhador, foi pai de família, está lá no céu agora com Deus. Mas me deu uma raiva dentro de mim. Falei, quem converte com isso, igreja? Qual que é a nossa primeira palavra de conversão no encontro? Não, qual que é? Hoje só 10 sabe, vamos voltar todo mundo para o encontro. Qual que é a primeira palavra do encontro? A minha palavra de Peniel no meu encontro, quem pregou foi o Tiago. Ele só não xingou nós de santo. Mas o resto, nós era não sei o que, nós era ladrão, nós era isso. E eu converti em Peniel. Porque alguém falou que eu era. Porque alguém falou que era errado. Sabe o que o mundo está precisando? De mais pregadores da verdade. Não, vou repetir. Sabe o que o mundo está precisando? De mais pregadores da verdade. Porque pregador de mentira já está aí. Próximo versículo, meu filho. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai o que tem 10 talentos. Então eu louvo a Deus por isso. Tem coisa que Deus vai dar para nós, por aqueles que não quiseram. Você não quer receber não, é decreto de Deus. Tem pessoas que não quiserem. Eu quero, Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Se tem alguém para enviar, eu estou aqui, Senhor. Vamos lá, o próximo versículo. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Queria honrar a sua vida aqui hoje, bispo. 15 anos que eu te conheço. O senhor pregou no meu encontro, pregou libertação. Lembra até hoje, no meio daquele povo, o senhor veio em cima de mim. Você lembra disso, né? Veio em cima de mim, apontou o dedo, falei, meu Deus, né? Mas nesses 15 anos, e eu falo isso com propriedade, eu nunca vi o bispo Sérgio desfalecer no ministério. E já passou guerra, viu? E eu vejo ele continuando. Multiplicar, focado em multiplicar, focado em multiplicar. Glória a Deus por isso. E eu sei que o senhor passou as suas guerras, assim como todo mundo passa. Quem nunca pensou em desistir? Mas eu queria te honrar. Porque o Senhor tem multiplicado. Os talentos têm multiplicado. E da mesma forma também o meu pastor, a minha pastora, o apóstolo Anselmo e a apóstola Di, poderia ter desistido no meio do caminho. Quantas traições. Quantas pessoas que saíram liberando palavra de peso. Quantas pessoas que saíram do propósito, porque não são mais pastores. São pastores de banco, com o talento enterrado. Que tinha uma multidão aqui, porque é isso que o diabo tem feito. Você pode observar isso, que o problema não é as pessoas saírem, é elas pararem de multiplicar para Deus. E eles não pararam. No meio de guerra, continuaram a restabelecer, continuaram no propósito. Porque eu sei que quem dá força é o Senhor. Mas eu quero te dizer que vai ter um desenterrar de talento aqui hoje. Você vai abrir sua célula novamente. Você vai focar nos seus encontros. Você vai começar de novo, igreja. Há 8 anos atrás eu comecei de novo. Eu tive que começar de novo. Debaixo de uma palavra eu tive que não anular, porque eu não acredito nisso. Porque quem semeia colhe, quem dá crescimento é o Senhor. Mas se você precisa recomeçar, como Noé recomeçou, recomece. Você vai ver que ele desce da arca e a primeira coisa que ele faz é plantar, é lançar semente de novo. Deus está te chamando para lançar semente de novo.
É tempo de crescimento, igreja. Tem alguém, pelo amor de Deus, recebendo isso aqui? Abra sua célula, avance, oferte a Deus aquilo que tem valor. Aí vem um decreto para quem enterra o talento. Verso 30: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Tem coisa na Bíblia que a gente olha o decreto para quem enterra talento, para quem não quer célula, para quem não quer cuidar de gente. Cuidar de gente é difícil. Pastor, me traíram. Eu esses dias, o último agora, que me traiu, e traiu feio. Traiu feio. Uma traição que ninguém da igreja esperava. Um discípulo fiel. Deixa eu segurar aqui, porque senão mexe comigo. Porque doeu o que ele falou. Doeu. Jogou os pais contra mim. Os meus vizinhos são os pais dele. São pastores. Jogou pessoas. A gente começou a viver problema até com Porto Seguro, porque começou a falar de Porto Seguro, alimentar isso. Falei isso até com o pastor Charles esses dias. Os sambalates da vida. Mas Deus falou comigo. E o que Deus falou comigo eu quero compartilhar com os meus irmãos. Deus falou assim: quem não pode parar é você. Queria que você entendesse isso. Quem não pode parar é você. Eu queria que você falasse isso para 3 pessoas, com boca de Deus. Quem não pode parar é você. É você que não pode. A palavra do Senhor diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Um dia eu fiz a minha maior oferta na vida do meu pastor em uma circunstância que eu não queria fazer. O apóstolo sabe disso. Conversei com a Jéssica, falei: Flor, Deus está queimando meu coração para mim fazer esse valor dessa oferta. A gente tinha vendido umas propriedades em Romaria para a gente construir nossa casa, e estava ali esse dinheiro guardado. E eu falei: um dinheiro que eu tenho é esse, nós vamos ter que tirar lá, porque Deus está queimando. E ela: amém, amor. E era um momento que essa oferta, eu não queria que a maior oferta que eu tinha feito na vida dele fosse nessa circunstância. E nós fomos no banco, para vocês entenderem como que é o mundo espiritual. Fomos no banco tirar essa oferta. O gerente endemoniou. O pessoal do caixa endemoniou. Demoniou que jeito? Eles ficavam falando assim: para que você está transferindo esse dinheiro? Para onde você vai mandar esse dinheiro? Está ali ela de testemunha, ela sabe. Ela olhava para mim: que isso, amor? Chamou gerente, chamou não sei o quê. Aí quando eu virei para ele, falei: de quem é o dinheiro? É do banco ou é meu? Mas eu comecei a ver que aquilo era o mundo espiritual se movendo. E ela viu, ela presenciou. As pessoas não queriam deixar a gente fazer a oferta. Aí com muito custo ali, debaixo de conversa, eu falei: só, mas eu quero fazer, ué. Mas para quem que é esse dinheiro? Por que você está tirando o dinheiro? E a gente fez a oferta.
Por que eu estou dizendo isso? Não tem crescimento sem a gente honrar a autoridade que Deus colocou na nossa vida. Não tem. E eu entendi isso. Eu entendi isso naquele dia, que o diabo ele não quer, por quê? Porque os talentos Deus deu para ele e para a apóstola Di. Deu para quem? Para o apóstolo Anselmo. Porque está no texto. Deus deu talento para um e ele multiplicou os talentos. O bispo cresce porque ele compartilhou os talentos com ele. Eu cresço ali em Monte Carmelo porque ele compartilhou os talentos comigo, com a minha casa, com a bispa, com a pastora Jéssica. Porque está no texto. E um dia, quando eu fui chamado para estar em Monte Carmelo, ele falou para mim ler sobre Abraão. E eu li e entendi que a bênção estava com quem? Com Abraão. Eu queria que você me apontasse alguém que rompeu a aliança da primícia. Porque o apóstolo Anselmo já fundamentou aqui. A árvore ela precisa de quê? Raiz. Pastor, o senhor está dizendo que ele é raiz? Sim. Ele é quem Deus fundamentou para eu e você sermos árvores frutíferas. Está nele. Deus escolheu ele. Esses dias eu falando para ele, falei, apóstolo, eu fico pensando, o senhor vinha fazer ato profético aqui em Romaria, eu tinha 12 anos de idade. Uma vez só orando na cidade, Deus me achou. Falou, vou enviar esse aqui para lá, para ser uma resposta. Então eu queria que você entendesse isso. A honra, porque muito mais aqui, esse que foi lançado no inferno, ele foi lançado porque ele desonrou a primícia. Que primícia? O primeiro talento. Quantas coisas Deus nos dá primeiro e a gente não dá a honra, gente. Deus nos dá a honra da gente ser primeiro e a gente não devolve essa honra a Deus. Então eu queria que você entendesse essa mensagem. Que você honrasse a sua liderança, o seu pastor. E a palavra que eu tenho para essa igreja é: para quem parou, comece de novo, porque o talento está aí. Você vai crescer. Todos os dias, pastor Robertinho e pastora Cláudia, eu oro por vocês, sabe por quê? Nós, Monte Carmelo, devemos muito a vocês. Vocês abriram os encontros para a gente. Eu fiz encontro com vocês anos. E a gente ia ali, a gente servia. E todos os primeiros discípulos foram ganhos lá, na árvore da vida. E ontem eles fizeram lá na igreja, no ano novo, fizeram uma árvore, colocaram as fotos. Aí naquela hora eu lembrei de vocês, né? A árvore da vida. Deus tem chamada na vida de vocês. Vocês foram chamados para multiplicar, para avançar e prosperar. E eu tenho certeza que Deus vai trazer muitos discípulos para somar, né? E vai ser muita gente de amarelinho nessa igreja aqui. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os olhos por um minuto, se você pudesse. Se não puder também, está em paz. Mas eu queria que você analisasse a sua vida agora. Como estão os talentos que Deus te entregou? No último concílio nosso de pastores, o apóstolo chamou o pessoal para desistir. Falou, gente, vocês não querem desistir não? Porque não se trata de simplesmente de um título. Se trata de um talento chamado unção pastoral, que Deus entrega para a pessoa apacentar. Deus vai te desatar no território onde você está. Você vai ser a resposta para o seu bairro. Eu queria que você orasse, pedisse perdão a Deus agora. Que às vezes você veio aqui ouvir outra mensagem, mas Deus está te chamando para desenterrar esse talento. E às vezes a gente fica igual o mausoléu, só lembrando de passado, tipo museu, só lembrando das coisas lá de trás.
só aquilo que passou, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não, Deus não trabalha com o passado. Ele diz lá na tua palavra, em Isaías 43, Ele diz: esquecei as coisas antigas, não considerei as passadas. É isso que eu estou fazendo, abrindo um rio novo. Então entre na presença dEle agora. Entre na presença dEle agora, talvez em arrependimento, porque talvez foi você que falou: não, eu não quero. Talvez é você que está ali enterrando o talento. Não, eu não quero, eu quero só ser crente de banco. Não, Deus te chamou. Deus te chamou para ser um pastor. Deus te chamou para ser um líder, para ser um 12, para ser um bispo, para ser um apóstolo. Deus te chamou, o reino de Deus está em movimento. Deus não quer a gente parado, paralisado, porque é tempo de crescimento sobre essa igreja. Há um decreto nesse ano: os líderes serão desatados. Nós vamos avançar como nunca. Eu tenho certeza disso, igreja. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que nós vamos avançar em crescimento. Então entre na presença dEle. Fala: Deus, conta comigo, porque os céus hoje está dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ou assim como Paulo disse em Atos 20, 24: eu não tenho por mais nada precioso em minha vida, a não ser que eu cumpra o propósito de Deus que foi estabelecido na minha vida. Entre na presença dEle.